Olá, alunos! Aqui é a professora Janaína Cipriano com mais um vídeo de ciências para vocês. E o tema da aula de hoje é ecologia. Você já ouviu falar nessa palavra, né? Eco significa casa e logia significa estudo. O estudo da casa? Mas que casa é essa? Nós estamos nos referindo ao planeta Terra. Então, ecologia é o estudo do planeta Terra. E a ecologia estuda também a relação dos seres vivos com os recursos do nosso planeta. E estuda a relação dos seres vivos entre si. E nós fazemos parte desse processo, né, gente? Mas para a gente conseguir compreender ecologia e tudo o que ela estuda, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos e importantes para o entendimento dessa ciência. Vamos lá? O primeiro é o conceito de espécie. Você também já ouviu falar, né? Espécie que entrou em extinção, ou seja, está correndo risco de desapareceu do planeta, uma espécie tal foi descoberta aqui e acolá, mas o que é espécie? Espécie, por definição, é um conjunto de seres semelhantes, né, com características semelhantes, capazes de se reproduzir de forma natural, ou seja, na natureza, e gerar descendentes férteis, tá? Que significa o quê? Descendentes, né, filhotes que serão capazes de se reproduzir também, tá bom? Segundo conceito é o conceito de população. O que seria uma população? É quando uma determinada espécie está vivendo, está habitando um determinado local. Então você tem uma espécie qualquer, uma espécie de insetos, uma espécie de pássaro vivendo num determinado local, né, numa floresta, em qualquer lugar. E aí então você tem uma população, tá? É aquele grupo daquela mesma espécie. Mas a gente sabe que na natureza nós temos várias espécies, né? Várias populações. E aí a gente vem para um outro conceito, que é o conceito de comunidade. O que seria uma comunidade então? É quando você tem várias populações, né? Populações, grupos de espécies diferentes, vivendo no mesmo local. Então, a comunidade de uma floresta são as populações que vivem naquela floresta, certo? Bom, além, né, de comunidade, de população, de espécie que a gente estudou, a gente tem o conceito de ecossistema. O que seria um ecossistema? Um ecossistema são os ambientes do planeta Terra. São os ambientes que a gente encontra aqui na Terra, ambientes esses que são formados por dois fatores. Os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos, como o nome está dizendo, bio significa vida, são os fatores com vida, são os seres vivos, todos em geral, né? Então, assim, a comunidade, né, de um ambiente seria o fator biótico daquele ambiente, tá? E os fatores abióticos, a é um prefixo de negação, então, fatores sem vida. Então, por exemplo, a luz, né, a energia, a umidade, enfim, o ar, são fatores abióticos de um ambiente, né, de um ecossistema. Então, o ecossistema é um ambiente que a gente sabe, que a gente entende que é formado por dois tipos de fatores, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, uma floresta é um ecossistema, um deserto, né, um oceano, até uma poça d'água pode ser considerado um ecossistema, se ela tiver ali esses dois fatores, bióticos e abióticos, se relacionando, tá certo? Bom, temos um outro conceito muito fácil de entender, que é o conceito que é o habitat. O habitat, o que seria isso? O local, o endereço daquela população, endereço daquela espécie, onde a espécie habita, tá? E um outro conceito é o nicho ecológico. Nicho, gente, é a função, é o que aquela espécie realiza, o que ela faz, qual o papel que ela desempenha dentro daquele ambiente, dentro daquele ecossistema. Então, nicho, tá, gente? Não é lixo. É o nicho ecológico, é o papel daquela espécie. Aquela espécie é uma espécie produtora, ela produz seu próprio alimento, é uma espécie consumidora, ela consome, né, o determinado animal, ela é uma espécie de hábitos noturnos, de hábitos diurnos, Então, o papel da espécie, né, como ela vive naquele ecossistema, é o seu nicho ecológico.
Deu para entender? E aí a gente tem o conceito de biosfera, que a gente já falou também em vídeos anteriores. Biosfera é essa esfera do planeta onde estão os seres vivos, tá? Nós, inclusive, né, fazemos parte de todo esse processo, tá bom, gente? E aí, mais uma questão, mais um conceitozinho importante, que é o conceito de sustentabilidade. O que é, né, bem resumidamente, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, o que é o conceito de sustentabilidade? É a gente conseguir usar de maneira sustentável os recursos do planeta Terra, de modo que eles não se esgotem. É a gente ter uma postura ecologicamente correta, né? Pensando no meio ambiente, pensando nas futuras gerações. É não poluir, é preservar, é reflorestar. Isso tudo perpassa o conceito de sustentabilidade, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui, vamos fazer exercícios, vamos tirar as dúvidas e depois prosseguiremos com nossos estudos. Grande beijo!